Olá pessoal, espero que todos estejam bem e vamos para mais uma aula do sexto ano. Nessa aula vamos continuar da onde a gente parou. Então vou continuar a partir daqui, que nós vamos ver alguns exemplos de como fazer, como trabalhar com letras. Então olha só, vou ler aqui com vocês, tá? Na linguagem comum dizemos, por exemplo, que o dobro de um número mais 3 unidades é igual a 13. Então, nós temos o dobro de um número mais 3 unidades é igual a 13. Já na linguagem matemática, podemos escrever esta mesma afirmação da seguinte forma. Então, aqui nós temos, olha só, 2 vezes x é a letra x mesmo, 2 vezes x, mais 3 é igual a 13. Então, olha só, o número que ele está falando, ele escreveu aqui, o dobro de um número, o dobro de um número. Quem é este número? Este número, eu estou chamando este número de x, tá? Estou chamando este número de x. Então, o dobro de um número, o dobro de x. Quem é o dobro de x? É o dobro de x, 2 vezes x. Então, esse é o dobro de x. Mais 3 unidades, aqui, mais 3 unidades é igual a 13, certo? O dobro de x mais 3 unidades é igual a 13. Então, a gente consegue escrever o que estava em português para a linguagem matemática, certo? O dobro de x mais 3 é igual a 13. Então, assim a gente consegue entender como vamos fazer certas operações, ok? Então, vamos lá. Vamos para um exercício aqui, 38. Passe da linguagem comum para a linguagem matemática. Então, nós vamos ler em português e passar para matemática. Olha só neste item A. O triplo de um número mais 2 unidades é igual a 11. O triplo de um número mais 2 unidades é igual a 11. Então, olha só, o triplo é 3 de um número. Este número eu chamo ele de x, certo? Mais 2 unidades, certo? É igual a 11, olha só. O triplo de um número mais 2 unidades é igual a 11. Então, como é que a gente escreve isso? O triplo de um número, o triplo de x, 3 vezes x, certo? Aqui, eu posso tanto escrever o pontinho quanto não escrever, tá? 3 vezes x é o triplo do x, certo? Mais 2 unidades, mais 2 unidades, mais o 2, é igual a 11, certo? 3x mais 2 igual a 11. O triplo de x mais 2 unidades é igual a 11, certo? Então, assim que a gente faz para passar da linguagem comum, da linguagem em português para matemática, certo? Vamos passar para a próxima página. Prosseguindo aqui, então, vamos para o item C. O que ele nos diz no item C? O dobro de um número menos 5 unidades é igual a 3. Então, o dobro, quando eu falo de dobro, é 2. De um número, x, menos 5 unidades, 5, é igual a 3. Então, o dobro de um número, dobro de x, menos 5 unidades, é igual a 3. Então, como é que a gente escreve isso? O dobro de x, 2 vezes x, menos 5 unidades, é igual a 3. Então, o dobro de x menos 5 é igual a 3. Então, isso que é para fazer nessa questão, certo? Vamos, então, para o item E. Para o item E. No item E, um número mais 2 unidades é igual a 5. Então, vamos lá. Um número mais 2 unidades é igual a 5. Quanto que vai dar isso aqui?
Ó, um número, eu não sei quem é esse número. Esse número eu vou chamar de x. Eu estou chamando de x, eu poderia dar o nome de qualquer outra letra. Poderia ser y, z, poderia ser a, b, c, d, e. Mas na matemática, no geral, a gente gosta de chamar o número de x. Então, um número mais 2 unidades é igual a 5. Certo? Então, como é que a gente escreve? Um número x mais 2 unidades é igual a 5. Certo? X mais 2 igual a 5. Ok? Certo? Vamos para o item G. 1/10 de 200. Ó, 1/10 de 200. A gente tem que saber o que é 1/10. 1/10 é 1 sobre 10. É 1 dividido por 10. Certo? Então, 1/10 é 1 sobre 10. De 200. 200 é o próprio 200, né? Então, como é que a gente escreveria isso daqui? Né? A gente escreveria, então, isso aqui, ó. É 1/10 de, eu multiplico por 200. 1/10 de 200. Quando eu falo de, eu estou multiplicando, certo? Quando eu falo mais ou menos, aí eu estou somando, subtraindo. Quando eu falo 1/10 de, eu estou multiplicando, certo? Então, a gente pode escrever isso aqui. A gente também pode escrever, ó, isso aqui, ó, é uma resposta. Uma outra possível resposta é, olha só aqui, ó. Vou colocar até aqui igual. Eu tenho o 200 e eu vou dividir esse 200 por 10. Eu posso escrever assim, eu posso escrever assim. Eu posso escrever assim também, 200 dividido por 10. Tem várias maneiras que eu posso representar, certo? Agora, 1/10, quando ele fala 1/10, eu estou falando disso, 1/10 de 200, certo? Pode colocar só uma dessas respostas, tá? Não precisa colocar todas, não. Eu coloquei um monte só para você ver que tem a opção. Então, 1/10 de 200 é a mesma coisa que 200 dividido por 10, aqui 200 dividido por 10, 200 dividido por 10, certo? Prosseguindo aqui. Vamos falar agora sobre o cálculo de um número desconhecido, certo? A gente não está colocando o x agora? Então, esse x a gente vai ver como é que a gente calcula essa coisa. Então, vamos lá. Vou ler aqui com vocês, ó. Ele nos diz, o dobro de um número é igual a 10, certo? A gente já viu, né? O dobro é 2 de um número, x é igual a 10. Certo? Então, o dobro de x é igual a 10. Que número é este? Então, o dobro de um número ele é igual a 10. Certo? Então, vamos ver aqui. Ó. Na linguagem matemática, podemos escrever essa sentença da seguinte maneira. Se 2 vezes x é igual a 10, quanto vale x? Certo? Eu perguntei aqui. Ó, o dobro de um número é igual a 10. Que número é esse? Na linguagem matemática, né? Se 2 vezes x é igual a 10, quanto vale x? Então, é só assim a gente saber. Passar do português para matemática, certo? Então, vamos determinar o valor de x aqui. Olha só o que a gente tem. A gente tem a equação. 2 vezes x é igual a 10. 2 vezes x é igual a 10. Então, o que nós temos que fazer? Eu quero saber o valor de x. Eu poderia chutar, né? Colocar, por exemplo, x é igual a 2. Se x for 2, 2 vezes 2 dá 4, não dá 10. Certo? X é igual a 3. 2 vezes 3 é 6, não dá 10. Então, eu poderia chutar e ver qual é o valor. Mas isso aqui ia ficar, dependendo da conta, ia ficar muito grande e não daria para fazer sempre. Então, vamos lá. O que a gente faz? Nós temos que isolar o x. O que é isolar? É deixar ele, só ele, de um lado. Então, tudo que está acompanhando ele, eu vou mandar para o outro lado. Então, eu vou deixar apenas o x. Aí acontece uma coisa, ó. Quando eu tenho um número, o número 2, ele está multiplicando o x, que é igual a 10. Quando ele está multiplicando o valor, este número 2,
ele passa para o outro lado dividindo. Então, eu inverto a operação. Eu mando ele para o outro lado, só que invertendo a operação. Então, 2 vezes x é igual a 10. Então, eu vou ter que, o 2 eu não quero que ele esteja desse lado, eu passo ele para o outro lado fazendo a operação inversa. O inverso da multiplicação é a divisão. O inverso da soma é a subtração, certo? Então, vamos lá. O 2 eu vou passar dividindo, então vai sobrar só o x desse lado. Vamos para essa outra linha, né? Vai sobrar só o x desse lado. X é igual a 10 dividido por 2. O 2 estava multiplicando, ele foi para o outro lado dividindo, certo? E x é igual, quanto que é 10 dividido por 2? É só fazer a conta, né? 10 dividido por 2 é 5, certo? Então a resposta, o número procurado é 5. Tudo bem? Então, quando a gente tem um número que nós não sabemos qual é o valor dele, a gente faz essas operações. Se algum número estiver multiplicando, eu posso passar ele para o outro lado dividindo. Se ele estiver dividindo, eu posso passar para o outro lado multiplicando. Se ele estiver somando, eu posso passar subtraindo. Se ele estiver subtraindo, eu posso passar ele somando. Certo? Então, vamos aqui para algum exercício sobre isso. Neste 39. O que ele nos diz no exercício 39? Por meio da linguagem matemática, resolva os problemas. Item A. O dobro de um número é 24. Qual é este número? Então, vamos escrever aqui, ó. O dobro, 2, de um número. Eu vou falar que ele é x. 2 vezes x. É 24. Então, se 2 vezes x é 24, 2x é igual a 24. Então, 2 vezes x é igual a 24. O que eu faço a partir daqui? Olha só. Vou colocar de outra caneta para não confundir vocês. Vou colocar aqui na frente, ó. Esse é um sinal de implica. Ele não está fazendo parte da conta. É só para eu separar a conta original da próxima que eu estou fazendo. Então, 2 vezes x é igual a 24. Isso significa que o x... Ó, esse 2 está multiplicando, ele vai para o outro lado negativo. Ele vai para o outro lado dividindo. Se o 2 está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então, vai sobrar só o x desse lado. Então, vai ficar 24, certo? Ó, vou escrever assim, ó, dividido por 2, certo? Isso aqui, ó, eu poderia ter escrito assim, poderia ter escrito... talvez assim, 24 dividido por 2, certo? Poderia ter escrito 24 dividido por 2. Tem várias maneiras de simbolizar aqui o dividido. Eu vou escrever assim, ó. Dividido, eu vou passar uma barrinha e colocar o 2 embaixo, certo? Porque ele estava lá em cima, ele veio parar aqui embaixo, certo? 24 dividido por 2, certo? Então, o que nós temos a partir disso? Vou colocar aqui de outra cor de novo. A partir disso, nós vamos ter... Quanto que é 24 dividido por 2? 24 dividido por 2 é só fazer a conta em algum lugar, né? Eu posso pegar o 24 e dividir por 2. 2 dividido por 2 é 1. 4 dividido por 2 é 2. Então, isso aqui dá 12, certo? Então, x é igual a 12. Tudo bem? X é igual a 12. Olha só, então o dobro de um número é 24. O dobro de um número é 24. O dobro de 12 é 24, certo? Então, assim que a gente faz. Se está multiplicando, eu passo para o outro lado, dividindo. Vamos para o item C. Vamos lá. O dobro da idade de uma pessoa, certo? A idade eu não sei quanto é que é, falar que é x, é 20, é igual a 20. Quantos anos ela tem? Então é só escrever isso aqui, né? O dobro da idade de uma pessoa, o dobro de x, é igual a 20, certo? Quantos anos ela tem? De novo, este 2, ele está multiplicando, então eu vou passar ele para o outro lado, dividindo, certo? Ele está multiplicando, vou passar para o outro lado, vou colocar uma setinha só para dividir, porque isso aqui é uma equação, a próxima é outra, que derivou da primeira.
certo? Então, o 2 ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo 20 dividido por 2. E quanto que é 20 dividido por 2, certo? Quanto que é 20 dividido por 2? Olha só, 20 dividido por 2 dá 10, certo? Então, x é igual a 10. Tudo bem? X é igual a 10. Então, o dobro da idade de uma pessoa é 20. Quantos anos ela tem? O dobro de 10 é 20, certo? Então, ele descobriu o valor de x, certo? Então, vamos continuar aqui, prosseguindo para a próxima página. Vamos lá, então. Nós temos agora o seguinte, é basicamente o mesmo conceito, mas com algumas complicações a mais, ó. Um número mais o seu triplo é igual a 40. Qual é este número? Ó, um número, x, mais o seu triplo. O seu triplo é o triplo dele mesmo. Qual que é o triplo dele mesmo? É 3 vezes x. Um número mais seu triplo é igual a 40. Eu quero saber qual que é este número, certo? Em linguagem matemática, nós escrevemos: se x mais 3x é igual a 40, qual é o valor de x, certo? Foi basicamente o que eu escrevi aqui, ó, x mais 3x igual a 40. Ele tem aqui, ó, x mais 3x igual a 40. E eu quero saber qual é o valor de x, certo? Então, vamos determinar o valor de x. Primeiramente, nós temos a equação 3x mais x é igual a 40. 3x mais x é igual a 40. Então, olha só, se eu tenho 3 coisas mais uma coisa, eu tenho 4 dessas coisas, não é? Eu estou somando aqui, ó. Olha só, eu tenho 3 coisas aqui, mais uma coisa, eu tenho 4 coisas. Por isso que nessa segunda linha aqui, ó, ele dá 4x, certo? Pensa o seguinte, se eu tenho 3 bananas mais, eu tenho uma banana. Lembra quando o sinal não aparece? Eu tenho um 1 aqui escondido. Quando o número não aparece na frente da letra, eu tenho um 1 escondido. Eu tenho 3 bananas mais uma banana, vão dar 4 bananas, né? Certo? Lembre-se, quando não aparece o número na frente de uma letra, é porque ele é o 1. Então, eu tenho apenas 1. Eu tenho 3x mais 1x, ou seja, eu tenho 3 bananas mais uma banana, são 4 bananas, certo? Então, eu tenho 4x. 4x é igual a 40. Aí, a gente já tem a ocasião anterior. 4x é igual a 40. O que a gente faz? Este 4 está multiplicando o x. Apesar de não aparecer o pontinho, eu sei que ele está multiplicando o x, certo? Então, é 4 vezes x. Tem um pontinho ali escondido, mas eu não preciso mostrar ele sempre. Quando eu tenho uma letra e um número, tá? Só quando eu tenho uma letra e um número. Vamos lá. Então, 4 vezes x é igual a 40. Esse 4 está multiplicando, vou passar ele para o outro lado, dividindo. Foi o que ele fez aqui na terceira linha. O x ficou isolado, aqui do lado esquerdo, e isso é igual a 40 dividido por 4. 40 dividido por 4. Aí é só fazer essa conta, né? Eu pego 40 e divido por 4. 40 dividido por 4. Bom, 40 é 4 vezes 10, né? Então, o resultado dá 10 e não sobra nada. X é igual a 10, certo? Beleza, resposta, o número é 10. Então, é assim que a gente faz, certo? Vamos, então, para mais uma questão aqui. Questão 40. Na questão 40, o que nós temos aqui, ó? Vou ler com vocês. Por meio da linguagem matemática, resolva os problemas. No item A, o que nós temos no item A? Um número mais o seu triplo é igual a 20. Qual é este número? Então, vamos escrever isso aqui na linguagem matemática. Um número, eu não sei qual é esse número, eu vou chamar ele de x. Mais o seu triplo é igual a 20, mais o seu triplo. Qual é o triplo dele? É 3x, certo? O triplo de x é 3x. É igual a 20, certo? Um número mais o seu triplo, o triplo dele mesmo, é igual a 20. Qual é este número? Certo?
Então, assim como no anterior, vamos fazer aqui, ó. Eu coloco a seta apenas aqui, ó. Esse é o sinal de implica e é só para separar as equações, tá? 1x mais 3x, lembra-se que quando não aparece eu tenho 1 embutido aqui. Eu tenho uma coisa mais 3 coisas, eu tenho 4 dessas coisas, né? Certo? Então, x mais 3x é 4x. Então, x mais 3x é 4x. O outro lado, eu nem mexi. Então, é igual a 20. Tudo bem? Vamos, então, separar aqui de novo. Vamos lá. Agora, o seguinte, esse 4 está multiplicando o x. Apesar de não aparecer o pontinho da multiplicação, ele está multiplicando o x. Então, 4 vezes x é igual a 20. O 4 está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Então, eu vou ter x é igual a 20 dividido por 4, certo? 20 dividido por 4. Tudo bem? Então, tenho 20 dividido por 4. Aí, o que vai acontecer aqui, ó? Quanto que é 20 dividido por 4? 20 dividido por 4 é... Vamos fazer a conta? 20 dividido por 4. Bom, 20 está na tabuada do 4, né? Vamos lá para a tabuada do 4. É 4, vezes 1 é 4, vezes 2 é 8, vezes 3 é 12, vezes 4 é 16, vezes 5 é 20. Então, 4 vezes 5 é 20. 20 dividido por 4 é 5. Então, x é igual a 5. E esta é a minha resposta, tá? X é igual a 5. Tudo bem? Então, um triplo... Olha, um número mais seu triplo é igual a 20. O número é 5. Mais o triplo de 5. O triplo de 5 é 15. 5 mais 15 é igual a 20. Certo? Então, tá certo. A gente pode continuar a partir de então. Vamos para o item C. Determine um número sabendo que o seu dobro mais o próprio número é igual a 12. Determine um número sabendo que o seu dobro, ou seja, o dobro de x, mais o próprio número, mais o x, é igual a 12. Então, vamos lá. Determine um número. Esse número é o número x, né? Sabendo que o seu dobro... Sabendo que, ó, a partir daqui é que eu tenho a minha parte que eu vou passar para matemática. O seu dobro, ou seja, o dobro de x, mais o próprio número. Quem é o próprio número? X. Aqui é igual a 12, né? Então, passando para a linguagem matemática, nós teremos o dobro de x mais ele próprio, né? O x é igual a 12. Certo? Eu tenho 2x mais 1x. 2x mais 1x, eu tenho 3x. Certo? Então, aqui eu vou ter 3x. 3x. Que é igual a 12. Eu não mexi do outro lado, eu só somei o que está desse lado esquerdo. Agora, o 3 está multiplicando o x. O 3 está multiplicando o x. Ele vai passar para o outro lado dividindo, certo? Ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, como é que isso aqui vai ficar? Vamos lá. X é igual. O 3 está multiplicando, ele passou para o outro lado, dividindo. 12 dividido por 3. Certinho? 12 dividido por 3. Aí, quanto que vai dar isso aqui? Quanto que é 12 dividido por 3? Ó? O x é igual a 12 dividido por 3. Qual é o resultado disso aqui? Bom, é 4, né? Porque 4 vezes 3 dá 12, certo? Então, o meu x ele é 4, é só fazer essa divisão. 12 dividido por 3. O 12 está na tabuada do 3. 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3 é 9 e 3 vezes 4 é 12, certo? Ok? Então, vamos aqui. Prosseguindo. Item E. No item E, o que nós temos? Qual é o número cujo dobro mais seu triplo é igual a 60? Qual é o número? Olha, eu poderia colocar x se eu colocasse outra letra qualquer.
Podia ser A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Se eu colocar um A, por exemplo, ó, um número A, cujo dobro mais o seu triplo é igual a 60. Eu poderia colocar qualquer letra. Normalmente eu coloco X, mas veja aqui que eu posso colocar qualquer letra. Então, digamos aqui, ó, que A. Qual é o número A, cujo dobro, o dobro de A, né? O dobro de A, mais o seu triplo, mais o triplo de A, é igual a 60. O dobro de A mais o triplo de A é igual a 60. Certo? Então, qual que é este número? Qual que é este número? Vamos verificar aqui. O que nós temos que fazer primeiro? Olha só. Eu tenho 2A mais 3A, eu tenho 2 bananas mais 3 bananas, eu tenho 5 bananas, né? Certo? Veja sempre a letra como se fosse uma coisa só. Eu tenho 2 caixas mais 3 caixas, eu tenho 5 caixas. Certo? Eu tenho 2 qualquer coisa mais 3 qualquer coisa, eu tenho 5 quaisquer coisas. Certo? Então, 2 mais 3 vai dar 5. Então, eu vou ter 5 coisas, 5A. Eu posso colocar o ponto ou nem preciso, tá? Apenas tenha em mente que isso aqui é sempre uma multiplicação. E isso é igual a 60. Então, isso aí é igual a 60. Vamos prosseguir. O 5 está multiplicando o A, então ele vai passar para o outro lado dividindo, certo? Então, quanto que vai ser o meu valor de A? Vai ser 60 dividido por 5. Aí é só fazermos essa conta, né? Quanto que é 60 dividido por 5? Ora, 60 dividido por 5, 6 dividido por 5 é 1, sobra 1, né? Então, eu abaixo o 0, 10 dividido por 5 é 2. Então, 60 dividido por 5 é igual a 12, certo? 60 dividido por 5 é igual a 12. Então, meu A é igual a 12. Tudo bem? Certinho? Então, lembre-se que nós podemos colocar qualquer letra aqui que não muda o resultado. Olha só, no lugar de A, se eu apagasse todos os A's, A, eu poderia ter colocado X, ó. X, 2x, opa, deixa eu voltar aqui. 2x, 3x, que é igual a 5x igual a 60, que implica que x é 60 dividido por 5, ou seja, x é igual a 12. Não mudei nada, eu só mudei a letra. Poderia ter colocado qualquer outra letra no lugar. Neste caso eu tinha feito com A, aí eu mudei tudo para x para ficar igual aos anteriores. No geral a gente gosta de x na matemática, então se você sentir a vontade para colocar x, coloque x também, ok? Então basicamente essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais!